Começar a gravar. Tá. Então, para nossa última live da noite aí, eu gostaria que vocês fizessem o exercício 12 e o 13, por favor. Daí depois a gente corrige, vamos ver o que que dá. Independente desses exercícios que a gente fez, o ideal é que para a próxima aula vocês já tenham feito os demais exercícios, tá? Tentem fazer para a gente seguir. Professor, não sei se eu entendi bem ali. 28 mil ele vai aplicar de juros simples da seguinte forma: 30% a taxa de juros de 6%. 30% daquele capital, ele vai aplicar 6%. Tá, entendi. Tá, beleza. E aí? A 12 foi?
Vamos à correção da 12, então. Entrando agora. Deixa eu botar aqui. A 12 diz assim, ó. Um investidor possui um capital de 28 mil. Quem é que achou o resultado da 12 primeiro? E quem achou, quanto achou? O resultado da 12 ali no gabarito diz que tem que ser 33.936. Alguém achou esse valor? 34.428. Não, dá 36. É 33, desculpa. 33.936. Eu achei. Uma bobagem, porque deu muito próximo, né? Olha o que acontece. Tu tem 28 mil, tá? Esse 28 mil aqui, ó, ele... Faltou um zero. Ele vai ser dividido em 30% para primeiro investimento e o restante para um segundo investimento. Certo? Então, o primeiro investimento, 30%, é 8.400. E o segundo investimento é o que está faltando lá, que é o 19.600. Certo? É isso que tu tem são 2 investimentos aqui. O primeiro investimento, tu vais aplicar a 6%. Então, tu vai utilizar lá na fórmula 0,06. E o segundo investimento, tu vais aplicar a uma taxa de 5%, ou seja, 0,05. Tá? Os dois vão ficar num período de 4 meses. Então, o que tu tens que fazer aqui? Tu tens que calcular o valor final 1. Então, tu vai pegar 8.400, 1 mais 0,06 vezes 4. E tu vais pegar o outro e vais fazer a mesma coisa. 19.600. 1 mais 0,05 vezes 4. Na finaleira aqui, esse valor aqui vai ter dado 10.416. E esse valor aqui, 23.520. isso aí, 23.520. Quando tu soma os dois rendimentos, tu tem o teu valor final de 33.936. Correto? Correto. Tranquilo. Agora pensem na 13. E depois que pensarem na 13, tentem pensar na do Enad, tá? Dá um tempinho aí para vocês fazerem.
Ô, Thaís, tá me ouvindo? Tô ouvindo, professora? Não tem companhia melhor para passar tua sexta-feira de noite, Thaís? Pois eu passo todos os dias, professora. Ah, mas que loucura isso aí, tia. Todos os dias, professora. Não, daí vem reclamar do meu quadrinho, nem tá na minha aula, né, Thaís? Não, ele queria falar na minha aula. Eu disse nem pensar na minha aula. Isso aí. Na minha aula tu não vai me envergonhar Eu assim. falo com a professora no WhatsApp, eu tenho contato. Não, olha, é terrível isso aí. Esse guri aí é um capeta. O apelido Pois é. era Saci Pererê quando ele fazia minha aula, porque tava todo quebrado lá. Teve acidente. Ah, é verdade. Era o É Saci. verdade. Mas pelo jeito continua capeta. Continua capeta. Deus Continua, não livre. mudou nada. Não mudou, professora. Ainda quer bagunçar minha aula. Ainda quer. Não, se metendo. Usa o Teams. Eu uso o Teams. Quem não gosta de usar o Teams são os Tech. Eu uso o Teams direto. Eu concordo que o Teams é muito melhor. Ainda quer dar palpite na aula dos outros, né? E mas ficar dando pitaco. Manda o WhatsApp, esse quadrinho, mas o que é isso? Não, é uma vergonha. Ele veio aqui olhar para ver quem era a professora e se realmente a senhora estava usando um quadro. Eu mereço, né? Eu juro, Não, olha, eu mereço. vou te contar. Que volta às aulas, professora, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Um beijo aí, Thaís. Beijo. Posso corrigir a próxima, então, gente? Pode. A próxima, a maioria de vocês erram a próxima questão. Eu acertei. Aí, parabéns, parabéns. Geralmente, vocês erram por um valor de 290. Quem é que acertou a questão, além do colega aí que está bem orgulhoso? Eu acertei. Aí, outro. Tem várias formas, várias não. Eu consigo pensar em duas formas de resolver essa questão aqui, tá? Uma forma mais complicadinha e uma... Regra de 3, professora. Toma Então, tudo quero saber depois. como é que vocês resolveram. A ideia da questão 13 diz assim, ó, um capital de 290 foi aplicado a juros simples durante 9 meses e se a taxa dos 3 primeiros meses foi de 8% e no período restante de 11%, calcule o valor do montante. Então, o estudante pode errar essa questão pensando em dois vieses, assim, que fazem com que induzam ao erro, tá? O primeiro é, o cara pega o montante e aplica todo. Daí, se tu fizer aplicar o montante todo, depois dos primeiros meses ali, aplicar todo o montante, tu vai ter um juro composto, que é juros sobre juros. E a ideia não é essa, certo? Então, a ideia é o quê? É tu pegar aquele capital, que é de 290, certo? É tu pegar esse capital que é de 290, vai aplicar esse capital durante 9 meses, então o teu período é 9 meses, esse é o primeiro aqui, né? 9 meses. Não, o 9 meses é o total. Nos primeiros 3 meses, tu vai aplicar numa taxa de 8% ao mês. Depois, tu vai pegar só o capital, vai retirar, né, isso aí, vai pegar só o capital e vai aplicar de novo a 11%, certo? Então, tu vai pegar de novo só o capital e aplicar durante 6 meses a 11%. É isso aí. Quando tu faz isso, tu tens um valor final aqui dessa primeira aplicação de 359,80. E quando 60. tu fica aqui, tu tens um valor final de 481,40. Certo? Só que
o que tu tens que te dar conta que, diferente da questão anterior, essa não é só somar esses dois valores finais. Por quê? Porque o capital aplicado foi o mesmo. Então, esse capital foi somado duas vezes. Uma vez quando tu calculou esse valor final e outra vez quando tu calculou este valor final, certo? Então, para tu calculares ali o que ele diz assim, ó, calcule o montante, para te calcular o valor final vai ser F1 mais valor final 2 menos um valor presente. Por que tu tem que subtrair um valor presente? Porque esse valor presente foi somado duas vezes. Ele foi somado para gerar este aqui e foi somado para gerar este aqui, certo? Por isso que eu disse, geralmente quem erra, erra numa diferença de 290, que é por não ter feito essa subtração. Porque o exercício anterior te induz a nem pensar nessa situação, né? Então, tu vai ter 359,80 mais 481,40 menos 290. Certo? E daí tu vai ter os teus 551 ali, que é a resposta que o exercício te dá. Alguma dúvida nessa questão? Todos entenderam tranquilamente aí? Professora, não tem uma forma correta de fazer, chegando no resultado que importa. Como eu estudei muito para concurso, assim, esses juros simples, eu uso mais macete, assim, vou mais na lógica, regra de 3, vou ainda assim, depois vou somando. Não tem problema. Tranquilo. Nós só temos que ajustar, Juliane, o seguinte, esse teu pensamento para juros simples tem diversas formas. É uma fórmula, tá? O problema é que nem tudo que se pensa para juros simples, na realidade não é nem tudo. Tudo que se pensa para juros simples não serve para o mesmo raciocínio para juro composto. Tá? Composto, né? Uhum. Então, tu tens que cuidar do seguinte, ó, não pode fazer esse mesmo teu pensamento para juro composto, tá? Sim, Mas tá. o jeito que tu vai encontrar a solução, desde que tu encontre a solução correta, para mim indifere, tá? Uhum. Para mim indifere o jeito que tu vai pensar. Eu vou te dar sempre um pensamento sistêmico, passo a passo. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Agora, não pode pensar dessa mesma forma, se regra de 3 fazer para juro composto. Não vai dar certo. Certo? Não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque o juro simples, ele é linear e o juro composto é exponencial. Então não funciona. Concorda? Sim. Tá. Então tem que ficar isso aí gravado, tá? Façam então o ENAD ali. Vamos ver se vocês conseguem achar. O ENAD eu não vou ter resposta. Ô, professor. Como é que vai achar certa mesmo? Professor.
E aí? Quem achou alguma resposta ali da questão do ENAD? Pode escrever no chat ali. Tava recém relendo, professor. O negócio ali não é de barbada. Não, não é de barbada, por isso que ela fica lá na finaleira da aula, né? É o desafio. Ela para largar bem na sexta-feira. Vamos lá, vou dar mais um tempinho, então, já que ninguém sabe. O Roberto sempre dando o ar dele. Ah, mas aí não posso me manifestar, então. Pode fazer o que tu quiser, Robertinho. Ô, Roberto, quem era a tua dupla lá em estatística que ficava incomodando os dois? Não, tu vê que eu gosto de me relacionar com todo mundo, né, professor? Então, assim, tinham alguns parceiros ali que fechava junto, que me dava cobertura, né, quando eu me ausentava e tudo mais. Meu O Deus. Rodrigo Garcia, o Adriano Bozan, sei lá como é que é o nome dele. Dava cola, na real, né? Mas assim, professora, qualquer argumento aí do nosso colega Edson que possa me depreciar aí, a senhora, por favor, desconsidere, tá? Sim, claro. Até porque eu não preciso que o Edson te deprecie, eu já te conheço, né, Rodrigo? Mas que barbaridade! Ah, tá mal, hein, meu amigo? É assim que eu gosto, professora. Eu gosto da exposição, da responsabilidade. Aham. Tá, vem cá, Edson. O exercício do ENAD ali, tu tem a resolução para nós, não? Pois é, eu também queria, não tô conseguindo chegar no resultado. Eu achei, meu amigo, mas eu não posso compartilhar. Compartilha aí que eu quero saber. Tenta fazer aí, depois a gente compartilha as respostas aí, amigão. Tá, querem uma ajuda? Por favor, professor. Ajuda é sempre bem-vinda, professora. Ainda mais que hoje é sexta, né? Ô, professor, eu achei o resultado aqui. Qual o resultado, queridão? 290 com 32. Mas nem tem essa alternativa ali. Mas, na verdade, não tem alternativa, né? Como não tem? A gente está falando da questão do ENAD ali, que tem É a resposta até a letra E que ali. ser uma daquelas. Ah, tá. Achei. Tá. Descobriu o prazo aqui, que é 6 meses. Estamos indo. Que é? Ele descobriu o N1 e N2. Olha o que diz o exercício. Porque tu sabe que essas questões,
tu vai fazer nada, não pode levar calculadora, né? Então, questão de financeira tem que ser alguma coisa que não tenha esse monte de cálculo. Isso é uma boa, para a Juliana ali, que faz concurso, é uma boa questão de concurso, tá? Porque não tem um monte de cálculo ali para te fazer. Olha a situação, diz o seguinte. Sim, interpretação, né? Um capital de 290 foi aplicado juros simples. Não, estou lendo a outra, de baixo. Um capital C foi aplicado no regime de juros simples durante um certo prazo, N1. Então, tu tem um capital C num período de N1 a uma taxa de 2%. Após esse prazo, deu um rendimento R1 e foram retirados... não, peraí. Após esse prazo, os rendimentos R1 foram retirados. Então, rendimentos R1 que foram retirados, é o que é isso aí, hein? O que é esse rendimento R1? É os juros. Ah, os juros. Então, os juros é o R1. Foi retirado. E o capital restante foi reaplicado. Então, tu tens ainda o mesmo capital. O capital é C. Num outro prazo, N2. Certo? Ainda sobre o regime de juros simples. Na mesma taxa. E tu sabe que o próximo juros foi um R2. Então, eu li isso aqui, consegui montar essa tabela. Ok. Agora, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer, sabendo que N1 e N2 dessa operação inteira foi de 1 ano. Então, N1 mais N2, 12 meses. Eu não vou escrever 1 ano, porque eu sei que a taxa é ao mês. Então, eu quero período em meses. Vou relacionar isso aí, certo? E o rendimento R1 e R2, R1 mais R2, ele foi de 360. Bom, pessoal, o que é os juros? Tá? O que é os juros? Da onde é que eu vou partir dessa questão? Eu vou partir da fórmula dos juros. Os juros, ele vai ser o capital, que é o PV, vezes o período, vezes a taxa. Porque os juros não é o FV menos o PV. Quando eu coloco em evidência, eu tenho isso aqui. Tá? Então, isso aqui que é os juros. Então, quando eu tenho o juros 1, aqui, ó, R1 é igual. Quem é o PV? O C, né? O capital, esse cara aqui é o PV, ó. PV e PV. Então, vezes, quem é o meu N? N1, vezes a taxa, 2%. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse R2. Então, R2 é igual ao capital vezes N2 vezes 2%. Isso aqui, ó, eu monto um sistema. E daí, o que eu posso fazer para solucionar isso? Somar R1 mais R2 é igual a isso aqui, ó. Certinho? O que é o R1 mais o R2? 360. Aqui, o que eu consigo colocar em evidência? O C e o 2%, certo? O C e o 2% eu consigo colocar em evidência. E daí fica quem? N1 mais N2. E N1 mais N2 é quanto? 12 meses. Então, olha que barbada que eu fico. 360 é igual a C vezes, o que é 2%? 0,02. Vezes quanto? 12. 360 divididos por 0,24.
1.500. E aí? Alguém fale alguma coisa ou todos morreram do outro lado? Realmente, professor, esse aí foi o pulo do gato, né? É o pulo do gato. É saber brincar com as fórmulas. E daí, Juliane, baita questão para um concurso aí, ó, quem está estudando. Vai ter questão para demorar uns 20 minutos para fazer. Se tu não te tocar aqui. Quando eles te dão o somatório ali, ó, somatório de R1 com R2, somatório de R1 com R2, tu já tem que ter um faro para dizer isso aí. Isso aí é um sistema e eu vou resolver esse sistema ainda pelo método de adição. Porque o método de adição é o que vai te dar esses dois somatórios aqui. Então, tu já tem que sacar que isso aí só pode produzir um sistema. Deixar ali para vocês copiarem. Professor, vou te agradecer pela excelente aula, então, e vou te pedir desculpas pelo inconveniente ali do meu colega Edson e vou me despedir. Uma boa noite. Como assim? Eu nem te dei uma tarefa para a semana que vem. Como tu tá te dispensando? Não tô entendendo. Mas ele é assim mesmo, professor. Um baita de um político, fala bonito e corre depois. É ele mesmo, é assim mesmo. Tá, olha só, gente. Não, realmente, a gente já está terminando aqui. Queria fechar com essa questão da NAD. A ideia é que a semana que vem a gente veja juros compostos, que vocês terminem de fazer as questões que a gente não trabalhou na aula de hoje, e daí vai ter um outro arquivo para a semana que vem. E eu vou trocar aquele arquivo ali do plano de ensino, tá? Que o plano de ensino, eu não sei porquê, na hora de puxar, eu botei de 2015 lá. Mas eu vou colocar o de vocês, esse que eu mostrei quando eu compartilhei a tela, tá? Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado da aula. Até semana que vem, então. Um abraço a todos. Tchau, professor. Obrigado. Obrigada, professora. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Samir. Eu vou Valeu, colocar boa noite. todas as gravações lá, tá? Alô, Tá bom. Robertinho.